Walter Pulga Júnior conversou com o analista sênior do Rabobank, Vitor Iqueda, sobre as perspectivas para o mercado do milho safrinha, recorde, e também falou sobre os preços do mercado nacional e internacional. Veja só, acompanhe. Vitor, recentemente nós abordamos com você a perspectiva do mercado de soja, mas você trabalha acompanhando também no Rabobank a evolução dos negócios com milho. Bom, o noticiário dá conta que nós teremos aí uma safrinha, né, uma safrinha recorde, e vamos produzir aí quase 95 milhões de toneladas. Perspectiva para preços do milho é boa para este ano? Bom, a gente trabalha com um intervalo, analisando aqui B3, na nossa estimativa em algo em torno de 33 a 35. Nós já chegamos a trabalhar com esse intervalo em 34 a 36 reais por saca. Por que baixamos? Porque basicamente a gente revisou a produção. A gente trabalhava com uma safra total de milho, verão e safrinha ao redor de 92,5 e hoje trabalhamos com 95 milhões de toneladas. Basicamente puxado pela safrinha, que realmente hoje a gente espera uma safrinha recorde ao redor de 68 milhões de toneladas. E isso, obviamente, apesar de um incremento do consumo interno e até das exportações em relação ao ano passado, ainda manteria os estoques confortáveis. Mantendo estoques confortáveis é sinal de preços mais baixos em comparação ao ano passado. Há perspectiva alardeada no nosso mercado de que a gripe, né, a peste suína africana, que interfere lá na produção de suínos na China, vai estimular a produção de carne no Brasil, seja bovina, seja de ave e também suína. Isso consumiria uma boa parte dessa produção de milho que nós temos? Hoje a gente acredita que uma recuperação do consumo interno ao redor de 2,5% em relação ao ano passado. Até a nossa equipe de proteína animal, que é hoje com Adolfo Fontes, ele cita que, por exemplo, ainda não há um reflexo muito grande nos preços das carnes no Brasil, que incentive um incremento adicional da produção nesse momento. Até porque a China, de certa forma, tem abatido seus animais até por receio dos produtores de suínos de manter o animal com risco de pegar a doença. Então, os estoques locais estão elevados e durariam ainda até o meio do segundo semestre. Então, a gente poderia ver reflexos de preços mais altos somente no final do ano, de forma que não aliviaria tanto os estoques locais de milho com uma produção significativa, como a gente falou anteriormente. Quer dizer, é provável aumento da produção brasileira de carne suína, carne de frango e carne bovina para atender uma demanda de mercado internacional, notadamente com a China, fica mais distante. Ela fica mais para frente, né, ao longo desse ano, exatamente por isso. Os estoques hoje de carne suína são elevados, na China carne suína congelada, e obviamente eles vão começar a importar aí a partir do segundo semestre outras carnes. A gente ainda não vê um incentivo muito grande para aumento de proteína animal nesse momento com os preços que estão, e por consequência isso também impacta um pouco o milho nesse momento, né? Exportação de milho para o Brasil será a mesma que nós fizemos recentemente, ou desta vez nós temos um mercado com muita produção de milho? Olha, a gente acredita em uma exportação ao redor de 30 milhões de toneladas hoje para esse ano, já seria basicamente um recorde que a gente atingiu há 2 anos atrás. Ano passado, 24,5, principalmente por impactos que a gente viu na produção da safrinha do ano passado, então esse ano voltaria ao redor de 30 milhões de toneladas. O que é importante ressaltar, vai ser um mercado bastante competitivo, com bastante competição por exportação. Como a gente discutiu anteriormente, eu vim da Argentina agora, eu passei 60 dias lá, e quando eu cheguei falava-se de uma safra de milho na Argentina de 42 milhões de toneladas. Eu voltei depois de 2 meses, o pessoal já falando em 48 milhões de toneladas, porque a parte final do desenvolvimento foi muito boa. E Argentina e Brasil, então, devem lutar ali pelo segundo lugar no posto de segundo maior exportador mundial de milho, atrás dos Estados Unidos, então vai ter muita competição por exportação também. Mas você, na Argentina, comentava que, recentemente, que você viu um processo de utilização do milho na Argentina igualzinho que ocorre aqui no Mato Grosso, produção de etanol. Você esteve um bom período na Argentina acompanhando a produção de soja e também de milho. O que a Argentina tem de novidade no mercado do milho que pode alterar o mercado mundial? É interessante que hoje eles exportam boa parte da sua produção, não há um consumo interno muito grande. E o que a gente começou a ver? É muito similar a um estudo que a gente já fez no Rabobank ano passado, com uma coisa que estava acontecendo no Mato Grosso, onde o preço do milho é muito impactado pelo frete. Na região de Córdoba, na província de Córdoba, na Argentina, o milho também é muito impactado pelo frete, até também pelas taxas de exportações que tem no país. E o que acontece? O produtor ele começou a verticalizar a sua produção.
Ele incluiu o produtor, uma mini usina que já está pronta, com uma capacidade de 5 milhões de litros por ano de produção de etanol, em que ele produz o etanol, ele produz o DDG que ele usa na produção e o WDG que ele usa no confinamento e numa produção de suínos. O dos suínos, ele usa o esterco para poder usar no biodigestor e produz energia para movimentar a usina. Então, é um negócio que é um processo que, além de verticalizado, ele fala muito de economia circular, que é um tema que eles trataram bastante nessa visita que a gente fez lá nesse produtor de Córdoba, que é usar os próprios recursos para movimentar a sua produção. Então, realmente, isso é um ponto bem interessante e que a gente já vinha comentando que no Brasil já começava a ocorrer já desde o ano passado, com alguns produtores já mirando algumas possibilidades de verticalizar a produção de milho no Centro-Oeste. Ou seja, as opções para quem trabalha com milho, tanto no Brasil, em busca da produção de etanol, como na Argentina, caminham mais ou menos no mesmo sentido. Agregar valor ao produto, acho que talvez seja a grande chave, principalmente quando você tem um milho que é muito barato e impactado significativamente pelas longas distâncias para exportação e para os mercados consumidores. Então, acho que agregar valor à produção é um negócio que é bem interessante quando você tem esse limitante de preços. O que estão fazendo no Mato Grosso também estão implementando na Argentina. Exato, até é interessante porque no nível de mini usina, eu acredito que no Brasil ainda não tem tantas e lá já tem pelo menos umas 4 ou 5 a nível de produtor, com essa produção de 5 milhões de litros até 10 milhões de litros por ano. Poxa, perspectiva para o mercado de milho, então, diante desse quadro que você colocou, milho em reais na faixa de até 34, em torno de 34. Agora, olhando lá fora, milho nos Estados Unidos tende a ganhar preço? Bom, a gente até tem uma perspectiva de leve recuperação, até a gente fala de um milho em Chicago próximo de 3,80. Apesar do incremento de área esse ano, eles podem ter os estoques ali continuarem do milho em si. Eles já vêm de 2 anos de redução, apesar de vir uma redução de nível elevado, até por isso o preço não é mais alto ainda. Mas assim, ele já começa a ficar menor o estoque americano. Não só o estoque americano, mas também o estoque chinês. Eles acumularam muito milho e agora começaram a desfazer desse milho com produção de etanol e outras formas de consumo interno. Então, no mercado internacional, pelo menos eu acredito que isso colocaria um eventual piso aqui no Brasil. Então, como lá fora a gente tem uma perspectiva de que o preço tenha uma leve recuperação, isso pode, de certa forma, limitar perdas aqui no Brasil de preços ainda mais baixos. Bom, você acaba de ouvir Vitor Ikeda. Vitor Ikeda é analista sênior do Rabobank, especialista em mercado de grãos. Perspectiva para o milho aí é de possibilidade de alguma recuperação de preço, mas nada que altere muito o quadro atual, não? Não, realmente, assim, a gente trata muito um comparativo em relação ao ano passado. Ano passado a gente viu o B3 próximo de 40, acho que para esse ano a mensagem é que realmente a gente não deve ter esses preços próximos de 40 ao longo desse ano pela questão de uma oferta grande no mercado interno. Então, a gente até vê o produtor, de certa forma, já com uma boa percentual comercializado. Então, de certa forma, é estar atento às possibilidades e para quem compra também, de repente, se atentar como é que vai ser a colheita da safrinha, que pode dar oportunidades de compra também para o confinador ou para quem produz proteína animal. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Vitor Ikeda aqui conosco, do Rabobank. Fica o recado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Walter. É com vocês.